Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida. Muito bem, o novembro acabou, né? Chegou o fim, porém a campanha de conscientização sobre a promoção da saúde integral do homem permanece e tem que permanecer, né? O famoso Novembro Azul foi além da sensibilização sobre o câncer de próstata, ampliou a mensagem para o cuidado global do bem-estar masculino, e nós estamos aqui com o médico urologista Luiz Rogério Araújo, que vai enfatizar a necessidade premente de atenção aos cuidados preventivos, coisas que normalmente os homens não fazem, né? Encorajando os homens a assumirem um papel ativo, zelando pela sua própria saúde. Doutor Luiz Rogério Araújo, um prazer enorme receber você aqui, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar presente aqui para falar sobre um tema de extrema importância, né, dentro da saúde do modo geral e na urologia. Não só nesse mês que a gente deveria, né, fazer isso, mas a campanha tem esse intuito de enfatizar a importância, né, da promoção da saúde do homem. A gente vai bater um papo aí sobre isso. E lembrando, inclusive, aproveitando a data, né, hoje, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? De conscientização de combate à AIDS também. A data muito importante. Muito importante. A campanha Novembro Azul, como eu disse, chegou ao fim, né? Mas a ação continua, melhor dizendo, ao longo dos outros meses do ano. Como manter o interesse, doutor, dos homens pelo autocuidado e manter os exames em dia, já que a gente sabe, é notório, o homem não faz isso. A grande maioria dos pacientes de sexo masculino tem essa dificuldade, né? Essa repulsa em ir ao médico. Muitas das vezes por receio, né, de acabar descobrindo alguma alteração que vai gerar algum transtorno, né, ou alguma dificuldade em relação a tratamento, né? E existe ainda, infelizmente, numa escala menor, a questão do preconceito, principalmente quando a gente fala dos exames de próstata. Né? Ainda. A maneira que a gente tem para tentar combater isso, né, e incentivar os homens é na base do diálogo e principalmente isso que a gente está fazendo aqui agora, que é a promoção da informação. A gente acredita que quanto mais informada esteja a população sobre como é feito os exames, a importância deles, o porquê de cada coisa, assim a gente está estimulando a realização dos mesmos. Sem dúvida. Nós falamos muito durante o mês de novembro sobre a prevenção ao longo do Novembro Azul. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a periodicidade que o homem deve ter para manter os seus exames em dia. Independente de ser o exame de próstata, dos seus exames, qual a periodicidade que deve ter e a partir de quando? Olha, no modo geral, né, o paciente que está assintomático, a gente recomenda que ele vá pelo menos uma vez ao ano ao urologista, ao paciente sexualmente ativo, para manter os seus exames em dia. Exames de imagem do abdômen também fazem parte dessa rotina, para a gente ter uma ideia se está acontecendo alguma alteração que ainda não é perceptível do ponto de vista de sintomas. Sim. Então, pelo menos uma vez ao ano, pelo menos, tá, o paciente deve fazer um check-up, né, os exames de avaliação, para a gente ter uma ideia em que pé está a sua saúde. Né? Porque nem sempre nós vamos ter doenças ou alterações do organismo que vão chamar a atenção com sintomas muito clássicos, que vão te incomodar a ponto de ir ao médico. E geralmente é isso que o homem faz. Ele só vai ao médico quando o sintoma se torna algo que está atrapalhando a vida dele. É muito comum, principalmente na urologia, o paciente ir se adaptando ao que ele está sentindo para postergar ao máximo a ida ao médico. Até que uma hora ele não consegue mais fazer isso, porque a qualidade de vida piora muito. E aí quando ele vai, às vezes ele perdeu a oportunidade de tratar de uma forma muito mais simples. Então, pelo menos uma vez ao ano, vale a pena fazer esses exames. Mas é claro que se estiver acontecendo algo que fuja do normal, do habitual, a gente encurta esse período. Sem dúvida. Os fatores familiares, por exemplo. Sim, né? Com certeza. Para você ter uma ideia, eu me torno repetitivo, porque eu faço sempre questão de falar, porque eu acho que a gente tem obrigação de fazer isso. Sim. Tá, como comunicador. Né? Eu descobri que eu tinha câncer de próstata num check-up. Sim. Com o cardiologista. Assintomático.
E é isso mesmo. Ele viu o PSA, que estava alto, falou, procura um urologista. E aí começou isso. Aí pronto, descobriu, entendeu? Que tinha e tal, só que... Quer dizer, não tinha sintoma nenhum. Sim, isso é algo que a gente tem que enfatizar, né? Pois é. E esse depoimento seu me deixa muito feliz, inclusive, porque é o que geralmente dá o gatilho para as pessoas irem ao médico. Toda palestra, né, dentro do Novembro Azul, quando a gente conversa sobre câncer de próstata, a gente enfatiza que o paciente com câncer de próstata inicial, que é o momento em que deve ser feito o diagnóstico, ele estará assintomático do ponto de vista urológico. Ele não vai estar sentindo nada. Absolutamente. E muitas vezes o paciente não aceita isso ao diagnóstico. Ele fala, poxa, mas eu não estou sentindo nada, como é que eu estou com câncer? Mas é assim. Por isso é que a ida ao urologista, com o intuito dos exames de câncer de próstata, ele não se dá baseado em sintomas, ele se dá baseado na idade. Né? A Sociedade Brasileira de Urologia hoje preconiza que homens acima dos 50 anos devem iniciar os exames de rastreio para o câncer de próstata. E o PSA é um desses exames de rastreio. Caso o paciente apresente história familiar ou seja de raça negra, ele tem que começar esses exames aos 45 anos. 45. Porque os estudos mostram que nestes pacientes existe uma maior incidência do câncer de próstata. A genética deles é mais propensa. Exatamente. Né? E doenças um pouco mais agressivas e de início mais precoce. E tem outro medo também, doutor. Eu estou falando isso porque eu senti esse medo. Sim. Tá? Quando eu tive que fazer a cirurgia, retirada da próstata e tudo mais, que é a impotência, a incontinência urinária, né? Que todo mundo fala, mas eu vou mexer com isso? Não, eu vou ficar impotente, vou ficar com... Eu tinha 50 e poucos anos. Sim. Resultado, como foi diagnosticado precocemente, exatamente, não tenho sequela nenhuma. Ótimo. Absolutamente nenhuma. É isso, que eu falo com os meus amigos. Sem dúvida. Quando a gente espera para ir ao urologista em relação à próstata, porque está sentindo alguma coisa, a gente está correndo atrás do tempo demais, né? E outra coisa que eu falo muito em consultório, principalmente ao momento do diagnóstico, sempre que a gente diagnostica um câncer, seja ele de próstata, de intestino, de pulmão, a gente está sempre correndo atrás do tempo. Porque é impossível você fazer o diagnóstico no dia que a doença nasceu. Não dá. Então não dá. Então a gente já está atrasado ao diagnóstico. Então, como o câncer de próstata inicialmente é assintomático, a gente vai diagnosticar ele geralmente algum tempo depois. E aí é que está a grande questão. Quando a gente diagnostica um câncer de próstata na fase inicial, a gente tem um leque de opções de tratamento enorme hoje em dia. Exato. Porque a urologia avançou muito. Tanto do ponto de vista diagnóstico, quanto do ponto de vista de tratamento. De tratamento também, né? E ao diagnosticar e tratar uma doença na fase inicial, esse paciente tem um prognóstico muito melhor, né? E a gente consegue fazer procedimentos cirúrgicos com uma doença menos avançada, o que aumenta a chance, né, dele não ter sequelas. O que piora o prognóstico do paciente é o diagnóstico numa fase tardia, em que a gente vai perder algumas opções do tratamento e vai estar lidando com uma doença localmente, às vezes, mais agressiva, o que pode dificultar o ato cirúrgico e aumenta a chance dessas complicações. Aí piora. O câncer de próstata na fase já... Porque nós tivemos, inclusive, recentemente aí a morte do ex-jogador Vanderlei, do Atlético Mineiro. Você deve ter ouvido essa notícia. Foi por câncer de próstata. Eu me lembro daquele jogador do Flamengo, Gaúcho, morreu novo, com 50 e poucos anos, câncer de próstata. Isso foi displicência, foi falta de cuidado, foi falta de olhar isso, doutor? Na verdade, existe essa questão do paciente que não realiza os exames, né? Só que, infelizmente, não é muito padrão do câncer de próstata, mas existem alguns tumores mais agressivos do que outros. Tá. Então, a gente tem no consultório, às vezes, um paciente que faz o check-up anual, né? E tá tudo bem, o PSA tá estável, o exame de toque não tem alteração nenhuma. E, de repente, aquele PSA tem um aumento importante. Sim. E aí a gente prossegue na investigação e vê que a doença tem uma característica um pouco mais agressiva. Por isso que sempre quando a gente fala de tratamento, né, e conversa com o paciente sobre o câncer de próstata, isso na medicina em geral, a gente precisa individualizar muito bem cada caso. Porque cada paciente é um paciente, ele tem a sua composição física, ele tem a sua doença vai ser diagnosticada em estágios diferentes das de outras pessoas. Né? Então,
toda vez que a gente vai lidar com esse paciente, com a suspeita e o diagnóstico de câncer de próstata, a gente precisa colocar várias questões que são individuais daquele paciente. Para programar qual é o melhor tratamento para ele. Não existe o melhor tratamento para o câncer de próstata. Existe o melhor tratamento para o câncer de próstata daquela pessoa. Exatamente. Porque tudo influencia a genética e tudo, né? Sem dúvida. Por isso é importante essa periodicidade de pelo menos uma vez por ano fazer esses exames. Porque se houver alguma incidência ou surgir algum problema, é no máximo um ano que vai ter. Exatamente. E aí a gente vai estar lidando com uma doença inicial. Mais fácil de ser tratada. Exatamente. Como o senhor bem disse, às vezes nem é preciso, né, a ser tão radical como a retirada. Pode ser um tratamento, né, mas que seja menos agressivo. Sim. Não é isso? Hoje em dia a gente tem uma modalidade de tratamento que se chama vigilância ativa. Vigilância ativa. Ela vem ganhando muita força. Porque o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, é uma doença insidiosa, é o termo que a gente usa. Ela é de progressão lenta e em alguns casos, quando a gente diagnostica uma fase bem inicial da doença, um componente celular muito pouco agressivo, um PSA alterado, mas ainda próximo do normal, os outros exames de rastreio, exames de imagem, mostram que não existe nenhum tipo de doença fora da próstata, a gente consegue propor para o paciente o acompanhamento seriado dessa doença. Não fazer nada do ponto de vista intervencionista. A gente vai acompanhar aquela doença de perto. Porque existem inúmeros casos de pacientes jovens, sexualmente ativos, que optaram por essa modalidade de tratamento, conviveram com o câncer de próstata ao longo da vida, obviamente, neste tipo de doença. Né? A gente tem que frisar muito. E eles foram, isso aí os estudos foram acabar concluindo mais para frente, que eles foram a óbito, eles faleceram por outras causas que não o câncer de próstata. Então esses pacientes foram beneficiados pelo não tratamento, eles não foram submetidos a procedimento cirúrgico, nada invasivo, e o câncer de próstata não alterou a vida deles. Mas isso não é para desestimular a realização dos exames. É claro que esses pacientes têm características individuais. Exatamente, muito importante. Médico urologista Luiz Rogério Araújo. Doutor, algo a acrescentar? Algo que o senhor acha importante ainda a gente falar sobre esse assunto? Olha, em relação ao câncer de próstata, é sempre bom a gente frisar que ele é o segundo câncer mais comum do sexo masculino. Então ele tem algumas características que justificam, inclusive, a realização da campanha. Por que existe essa campanha do Novembro Azul? Por 3 fatores principais. Primeiro é porque é uma doença inicialmente assintomática. Isso. Então a gente tem que manter a população alerta em relação a isso. Não esperar ter os sintomas. Segundo, esse fator que eu falei agora. É o segundo câncer mais comum do sexo masculino. Então é um câncer muito prevalente, pouco ou quase nenhuma, uma grande maioria das vezes assintomático, e que tem uma taxa de cura altíssima quando diagnosticado nas fases iniciais. Exatamente. Então, esses são os 3 pilares que justificam realmente a campanha e que a gente tem que ter em mente para difundir essa informação, para incentivar a realização dos exames. Isso aí. Acabou o Novembro Azul, galera, mas o câncer não vai esquecer disso não, tá? Exato. E não vai voltar só em novembro do ano que vem, não. Né? Doutor, eu quero agradecer imensamente sua participação, seus esclarecimentos. Um prazer enorme receber você aqui. Prazer foi meu. Eu acho que essa iniciativa é sempre válida. É Sim. muito bom sempre falar sobre saúde, promover saúde. Então, vocês aqui como um meio de comunicação super importante, agradeço muito pelo convite e sigo à disposição aí para futuros esclarecimentos. Nós é que agradecemos. Transamérica 948. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. E Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia assistida.